Olá pessoal, mais uma aula, né? Agora vamos colocar essa produção em dia, né? A ideia agora é a gente começar a entrar em alguns momentos, apesar de ser a parte da língua inglesa para iniciantes, digamos assim. Algumas gramáticas, algumas partes gramaticais a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo. Essa é um tipo de uma aula que eu vou gastar um pouquinho mais, ok? Vamos falar hoje sobre os possessive nouns, ou seja, os substantivos possessivos. Vamos mostrar isso mais pra frente, né? Alguém ainda está perguntando que bicho é esse. O que você precisa? Sempre reforçando um caderno, lápis, caneta, né? Gramática não é uma coisa muito legal ficar só escutando, não é bom colocar no papel, tá? Pra gente sempre repetir aí. Tá o livro aí, quem quiser comprar o livro para poder fazer as práticas em casa, praticar, exercitar, colocar né? Em vez de ir para um cursinho, não tem tempo, tá afim de estudar, pode comprar esse livro, tá o link aí embaixo, e só clicar e você tem acesso, isso chega diretamente na tua casa e tem a opção de e-book até um livro com capa dura, ok? Bom, vamos lá então, vamos trabalhar isso, que bicho estranho esse, porque os possessive nouns são tão importantes. Olha só para você ver, o aluno, o cara que está aprendendo a língua inglesa, ele tem uma extrema de dificuldade de enxergar o que é plural, de enxergar o que é a forma contracta do verbo to be. E é uma coisa muito natural na língua inglesa usarem várias situações utilizando o apóstrofo S. Os possessive nouns é uma forma gramatical na língua inglesa que ele vai sempre estar mostrando, tentando gerar posse. Tem várias regras. O que eu fiz? Eu destrinchei as regras, coloquei 7 regras para vocês. Fica mais fácil estudar por regra do que ficar colocando regra 1, exceção 1 e 2. Vamos colocar 7 regrinhas, que são as básicas que você precisa saber. O que eu gostaria que você pensasse? Como é que eu indico? Por que é utilizado o apóstrofo S? Entenda o apóstrofo e o S como se fosse um anzol. Como se aquele anzolzinho estivesse tentando capturar o substantivo na frente. Ah, então pode ser uma forma. Exatamente. Você tem que começar a enxergar primeiro que depois daquele apóstrofo S ou apenas o apóstrofo, se tiver um substantivo, você tem que checar se esse substantivo ele tenta gerar alguma posse para a pessoa que está atrás, ou né, a palavra que está atrás. É uma dicasinha. Não é fácil. Eu prometo para você que é o tipo da gramática que tem que ter prática. Muito prática. Quando a gente está falando com palavras no singular, normalmente, você vai adicionar ao final dessa palavra o apóstrofo S. O que eu estou dizendo? Que aquele substantivo pertence a aquela pessoa ou aquele item anterior. Coloquei alguns exemplos para você. Dog's collar. Dog, singular. Então, apóstrofo S, collar. O colarinho, né? O colar do cachorro. Sister's backpack. Sister, singular. Apóstrofo S, a mochila da sua irmã. Cars, engine, mesma coisa. Car, singular. Mas vamos lá que essa é a regra desculpa, mais simples, ok? E se uma palavra, olha só para você ver, no singular, ou um nome no singular, termina em S, você ainda vai usar o apóstrofo S. Olha só para você ver, Charles, ele é uma palavra em singular, termina com S, acrescentei o apóstrofo S. Bass é um nome também terminado em S, acrescentei o apóstrofo S. E bus, na sua forma singular terminado com S, também acrescentei o S. Nesse caso, somente nesses casos, eu vou utilizar no singular o apóstrofo S. Essa é a minha segunda regra. Vamos para uma terceira regra agora. Vamos falar agora do plural. Se para você pegar uma palavra que está no singular e você precisa de acrescentar a letra S para mostrar o plural,
você vai usar apenas o apóstrofo. Veja só nosso exemplo. Dogs, o singular é dog. Sisters, o singular, sister. Cars, o singular, car. Nesses 3 exemplos, eu utilizei o apóstrofo. É uma regra simples do plural, e aí agora nós vamos pegar uma variação dessa regra do plural. Se, por exemplo, uma palavra no plural, ela não termina com S, ela é uma palavra que inclusive aparece ser singular, você vai acrescentar o apóstrofo S. Children, que é o plural de crianças. Fish, ou cardume, né? Fishes. Octopus, que é o plural de polvo. Polvo, tá? Não polvo. Polvo com L. Veja que nós temos esses 3 exemplos trabalhando com o apóstrofo S. E aí você do outro lado pode me perguntar, tudo bem, Leandro, mas quando que eu vou saber isso? Tá aí uma coisa que eu sempre falo. A importância do vocabulário. No meu livro, eu tenho alguns momentos que eu coloco vocabulary, que são imagens para a pessoa ir no dicionário e buscar. Muitas das vezes, uma pessoa que tem um vocabulário pequeno, fraco, pobre, terá dificuldade de implantar algumas regras, porque algumas regras gramaticais dependem de um prévio conhecimento de vocabulário. Ok? Regra 5ª. Olha só para você ver agora. Se eu tenho 2 pessoas e este objeto que eu estou falando, esse substantivo, pertence às 2 pessoas, eu vou usar o apóstrofo S somente depois do segundo nome ou da segunda pessoa. Joe and Mary's car is new. Estou dizendo que o carro, esse novo carro, ele pertence tanto ao Joe quanto pertence também a Mary. Agora, na 6ª regra, se cada um deles é dono de um objeto, ou seja, de um próprio objeto, eu vou dizer que de repente um carro pertence a João e o carro pertence a Maria, neste caso, para cada um dos nomes ou para cada uma dessas pessoas, deve-se colocar o apóstrofo S. Laurie's e Megan's nails are painted in the same color. Estou dizendo que as unhas da Laura e as unhas da Megan, cada uma tem suas unhas, claro, foram pintadas da mesma cor. Até agora é o que eu chamo de regras comuns. Eu vou apresentar para vocês uma regra 7 que é uma exceção. Por que essa exceção? Muitas das vezes o professor não traz isso para dentro da sala de aula porque é uma regra chamada de Old-Fashioned Grammar Rules. Ou seja, é uma regra antiga. Só que pinta no texto. Aí o aluno pode ficar desesperado. Qual que é essa grande exceção? Você se lembra que lá atrás eu disse, se o nome está no singular e termina com S, você acrescenta o apóstrofo S. Pois bem, a regra gramatical permite que quando nós temos nomes históricos ou bíblicos, se eles terminam com S, porém, há uma pronúncia do último S com o som de Z, Jesus, Moses, eles podem aparecer tanto com somente o apóstrofo ou com o apóstrofo S. Coloquei os 2 exemplos para vocês, aí você vai perguntar, Leandro, qual que é a forma correta? Para a gramática da língua inglesa, todas as 2 são aceitas. Mas é bom saber dessa exceção, porque você sabe que no Enem, na sua prova de vestibular, concurso público, os caras que fazem prova adoram exceções. Ok? Tá aí meu canal no YouTube, inscreva-se para você estar sempre por dentro de novas aulas e de novidades, ok? E tá aí meu Facebook, caso você queira também aí curtir e ver as minhas participações nas mídias por todo o Brasil. Um grande abraço e até a próxima aula.